Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião do Comitê de Gestão da Inovação. A gente está conectando o pessoal, está todo mundo entrando aqui, se acomodando, mas para a gente respeitar o nosso horário, então a gente vai dar início. Eu fico muito feliz de vê-los, a primeira reunião do ano, né? A gente teve algumas mudanças, o pessoal que está acostumado a acompanhar o comitê vai perceber aí na nossa liderança, né, algumas alterações na governança aqui da Ampei, e por isso, então, a gente tem novos líderes que estão se juntando aí a esse grupo hoje, o Sebastião e o Rovanir, né, em breve eu vou passar também a palavra para eles poderem se apresentar e tocar, então, a agenda de hoje. Também já quero agradecer o Igor e o Felipe por participarem aqui com a gente dessa discussão, tá? Então, enquanto o pessoal vai se acomodando, eu vou chamar a Simone, nossa gestora de negócios e relacionamento. Esse é um comitê aberto, então a gente tem aqui também alguns não associados da Ampei, que circulam no nosso grupo, é um prazer recebê-los, né? E a Simone vai trazer, então, um pouquinho aí de contexto da Ampei, o que a gente vem fazendo, e todos vocês estão muito bem-vindos para nos acionar depois, participar de outros grupos e conhecer um pouco mais desse trabalho. Moni? Bom dia, Mar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente falar brevemente, então, sobre o amplo contexto de atuação da Ampei, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Então, a Ampei tem duas palavras que a resumem: inovação e multissetorialidade. Nós temos no quadro de associados muitas empresas de todos os segmentos, de todos os portes. Nós temos parques tecnológicos, institutos de ciência e tecnologia, centros de empreendedorismo, uma enorme capilaridade no ecossistema de inovação. E tanto a nossa missão quanto a nossa visão, bem como os nossos valores, né, eles estão alinhados com esse propósito de estarmos constantemente estimulando a inovação como um elemento realmente estratégico para gerar ainda mais ganho de competitividade e ainda mais diferenciais para os nossos associados. Nós somos totalmente independentes, tanto no contexto financeiro quanto no contexto de posicionamento político também. Nós temos aqui alguns números que traduzem, né, todo o esforço que a Ampei faz há 37 anos para realmente articular políticas de inovação com, de novo, total independência nos posicionamentos e também trazer ainda mais benefícios para o ecossistema de inovação brasileiro. Nós temos um conselho de administração colegiado, que é eleito a cada 2 anos. O Rafael Navarro, que é Head of Knowledge Management da Braskem, é o atual presidente da Ampei. O Paulo Gandolfi, que é o nosso vice-presidente e diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação na 3M América Latina. E, juntamente com eles, todos atuando pro bono, nós temos outros 13 conselheiros que dão essa legitimidade, né, que chancelam essa questão da pluralidade de setores, de atores, de uma comunidade muito variada, mas com uma questão em comum, que é justamente o componente da inovação. Nós temos ainda um conselho consultivo que auxilia a Ampei especialmente na questão do direcionamento estratégico da associação, presidido pelo Dr. Pedro Wączowski, que é também presidente do Conselho de Administração da Ultrapar. E de uma forma muito orgânica, muito natural, a gente gera inúmeras possibilidades de novas parcerias, projetos cooperados, novos negócios, justamente pelas atividades que nós promovemos, como esse comitê de hoje, em que nós trazemos não apenas os associados, mas também abrimos para os não associados, para que conheçam, né, as nossas atividades. Temos as nossas iniciativas educacionais e, inclusive, parcerias internacionais que também nos proporcionam, então, oferecer aos nossos associados ainda mais oportunidades. E aqui na parte de relações institucionais e governamentais, nós temos assentos com direito a voto em diversos conselhos de órgãos relevantes do ecossistema de inovação, aqui apenas exemplificados, né? Também sempre com esse olhar de facilitar e, acima de tudo, contribuir com força de pleito para a articulação de políticas de inovação. Então, também sempre envolvendo todas essas esferas do ecossistema de inovação e com muita clareza na questão da independência nos posicionamentos.
Com relação às atividades que nós oferecemos, nós temos 4 comitês ativos hoje. O de fomento de propriedade intelectual, eles são exclusivos para associados. O de gestão da inovação, que nós estamos realizando hoje, e o de inovação aberta, em que inclusive nós teremos uma edição, um encontro na próxima semana, eles são abertos ao público. Então, de novo, nós reiteramos, né, que é sempre uma satisfação tê-los aqui, inclusive aproveitando esse momento para convidá-los para a nossa 20ª edição da Conferência de Inovação, que já está marcada, então, para 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022, em Campinas. Já se consagrou mesmo como um fórum muito privilegiado para acessar o que há de tendências, né, em inovação, muito networking, relacionamento qualificado e construção colaborativa. E, além disso, a gente tem ainda os papos de CEO, nós temos as séries Ampay por dentro das empresas mais inovadoras, tudo isso disponível na nossa agenda. Vocês podem também escanear o código aqui para acessar mais detalhes sobre todas as nossas programações. Já me encaminhando para o fim aqui, nós temos ainda algumas iniciativas educacionais, uma certificação avançada para quem já tem experiência com gestão e inovação, mas está buscando ampliar as habilidades nesse contexto. É aplicada uma metodologia que, inclusive, é oriunda das discussões do Comitê de Gestão e Inovação, e tem uma parte prática com executivos de empresas inovadoras Ampay que estão no dia a dia aplicando essa metodologia. Também temos diversos cursos de curta duração, 8 horas, 16 horas, no nosso portfólio, né, das diversas rotas de inovação, desde o ciclo introdutório, a parte de instrumentação, a parte de conexão com o mercado propriamente dito. Vocês também estão todos convidados para obter mais informações no nosso site. E a gente ainda tem uma atuação internacional em razão de a Ampay ser membro fundador e ainda maior parceira no Brasil da iniciativa European Network of Research and Innovation Centers and Hubs, a sigla é ENRICH. Começou como ENRICH em Brasil, já está se expandindo para a América Latina e Caribe, e pelo fato de, então, nós termos também hubs de conexão na China, nos Estados Unidos, na Índia e na África do Sul, nós ampliamos as possibilidades de parceria, inclusive para os nossos associados. Aqui nós temos a nossa tabela de investimentos, nós temos o nosso modelo associativo, envolve uma anuidade. Então, para as empresas, é feito um enquadramento pela faixa de faturamento bruto anual, então, por porte, né? E esses são os meus contatos. Eu agradeço muito pela atenção de todos vocês, estarei à disposição para mais esclarecimentos. Vou também deixar os meus contatos aqui no chat do Zoom e eu fico à disposição, passo a palavra para a Marcela novamente. Muito obrigada, tá? Obrigada, Moni. Deixa eu ver se os nossos líderes, então, estão aqui com a gente. Nau e Rovanir, boas-vindas, né, para vocês. Eu fico muito contente de ter vocês dois aqui com a gente. O Nau já acho que faz parte aí da Ampay há muito tempo. O Rovanir também, né? O Nau estava no nosso conselho de administração quando eu vim para a Ampay, né? Então a gente já tem uma relação aí de longa data, né? Não, sem entregar a idade de ninguém aqui. Mas eu fico muito feliz de ter vocês dois aqui na liderança desse comitê. Acho que é legal vocês, então, se apresentarem, né? E depois puxar a pauta do nosso dia, que a discussão está bastante interessante. Bem-vindos. Muito obrigado, Marcela. Para nós aqui do Senai, é um prazer estar aqui nesse grupo e ajudar vocês agora na liderança a partir desse ano. Como você comentou, a gente já está aqui há um tempinho, acho que são 5 ou 6 anos que a gente está de associado. Eu até falo, não é pago, tá, gente? Eu vou fazer um merchan para a Ampay, se vocês que estão acompanhando com a gente, porque esse grupo é aberto, né? Não é só os comitês fechados, e tiver interesse de se associar, eu recomendo fortemente, porque não é só questão de ser associado, sabe? Os benefícios no EducAmpay, você tem descontos muito bons, os cursos são excelentes, a gente já fez vários cursos para o nosso time de inovação no Senai. A participação da conferência é emblemática, só dar um spoilerzinho, tá? Não estava combinado, mas o tema hoje do comitê se conectou de forma indireta à nossa conferência.
Não vou dar mais spoilers porque isso o Sebastião vai comentar na sequência, mas ela é uma das maiores ou a maior conferência de inovação do Brasil. Então, quem puder participar mais da Ampay, se você não pode se associar porque o custo não cabe na sua empresa, participe dos comitês abertos, mas não deixe de atuar com a inovação do Brasil. Nosso objetivo aqui como Comitê de Gestão de Inovação é levar a inovação para mais empresas, levar isso para a indústria, para a sociedade. Então, aproveitem as nossas palestrantes de hoje. Dúvidas que vocês tiverem, a gente tem 2 formas de comunicação, apesar de vocês não estarem aqui como palestrantes, vocês podem levantar a mão no final da apresentação, que a gente move vocês para poderem fazer a pergunta online, se tiverem interesse, ou, se preferirem, pode deixarem aqui no chat, que a gente vai fazer as perguntas para os nossos 2 palestrantes. Sebastião da VEG, contigo agora. Muito obrigado, uma ótima palestra para todos. Obrigado, Rovani. Bom dia a todos. Marcela, sempre um prazer conversar com você. E é uma alegria poder falar um pouquinho aqui para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Eu sou Sebastião Nau, sou da VEG, aqui de Santa Catarina. Estou na VEG há um tempinho, só 36 anos, não é tanto tempo assim. E passei por todas as etapas de crescimento da VEG na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Minha formação é na área elétrica, engenharia elétrica, e sempre trabalhei com pesquisa e desenvolvimento. No momento sou gerente de gestão da inovação tecnológica, então é uma área que a gente lida com 3 grandes temas: a gestão da inovação em si, a gestão do conhecimento, digamos assim, propriedade intelectual e inovação aberta. Então, os contatos com os parceiros fora da VEG hoje estão sob a minha responsabilidade. E fui diretor da Ampay por várias vezes. Eu acho que nem lembro quanto, eu acho que umas 5, 6 vezes, Marcela, mais ou menos. Né? E hoje nós temos esse trabalho junto com o Rovani de conduzir esse comitê né, de gestão da inovação, que busca compartilhar melhores práticas, melhores experiências aí com todos que queiram, enfim, queiram estar abertos a discutir esses temas conosco, né? Então, e também trazendo temas relevantes, temas atuais, para que a gente possa discutir e trocar algumas ideias a respeito. E o tema de hoje é muito interessante, né? Cidades inteligentes. É um tema que não diz respeito apenas ao setor público, né? Não é apenas uma questão de tema para ser discutido no âmbito da cidade em si, mas aquilo que as empresas podem se preparar para suprir uma possível demanda para esse mercado, né? Ou seja, o que nós como empresas podemos fazer para dar conta de fazer com que as cidades sejam cada vez mais inteligentes, né? E aí nós temos hoje a i3S, uma empresa que é da área de software, e que vai mostrar para nós quais são as ferramentas que eles têm, quais são as oportunidades que eles vislumbram, né, para as empresas e para o setor público também, em relação a como aplicar software para tornar as empresas e as cidades mais inteligentes, né? E depois temos isso quem vai apresentar para nós é o Igor Feliciano, da i3S, né? E depois a gente tem também a apresentação do Cassapo, que é o nosso colega, também parceiro, e foi diretor da Ampay também algumas vezes, o Felipe Cassapo, que atua no Lelo Labs. Então, ele também vai passar a visão talvez um pouco mais do lado humano, né, sobre essa questão relevante que é tornar as cidades cada vez mais inteligentes. Ok? E a gente, após as apresentações, a gente abre para o debate, começamos com algumas perguntas e, como o Rovani já falou, quem tiver perguntas, levanta a mão e a gente move vocês para esse ambiente onde vocês vão poder fazer perguntas. Então, gente, sem mais atrasos aqui, vamos passar a palavra diretamente para o Igor, para que ele possa nos brindar com sua apresentação aí sobre a i3S e nos mostrar o que a gente pode aproveitar de conhecimento aí que eles têm para esse tema. Abraço. Muito obrigado, Nau. Bom, pessoal, muito obrigado também pela presença de vocês aqui na apresentação. Me apresentando rapidamente, meu nome é Igor Feliciano, eu trabalho na empresa 3S. A gente trabalha com simulação computacional, então somos uma empresa realmente de base tecnológica que oferece para o mercado várias ferramentas para melhorar e também contribuir com o desenvolvimento, com a inovação dentro das empresas, tá? Bom, deixa eu compartilhar a minha tela, a gente já começa a ver a minha apresentação. Deixa eu só ajustar aqui. Pessoal, quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês podem me avisar? Já está, Igor. Já estão vendo? Tá certo, obrigado.
Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito super interessante para a gente, cidades inteligentes, né? E eu não posso deixar de falar desse tema também, que é as cidades mais sustentáveis. Eu acredito que uma cidade inteligente, ela não tem como não ser uma cidade também mais sustentável. E o tema de energia, hoje em dia, ele está com um grande foco, principalmente a dependência de fontes de energias que não são renováveis, por exemplo. E eu quero mostrar para vocês um pouco desse cenário nacional, que, ao meu ver, é um cenário muito interessante para o desenvolvimento sustentável. Vou mostrar também um pouquinho o que a gente está fazendo com empresas, de que forma a gente está contribuindo para a evolução da tecnologia focada em cidades inteligentes, quais são as tecnologias chaves e de que forma a gente pode trabalhar com isso. Mostrar um pouquinho também onde a gente pode ter potencial para inovação. Tá? Eu sou uma pessoa que acredito muito no desenvolvimento de tecnologia nacional, no desenvolvimento das empresas de bases tecnológicas brasileiras, tá? A ponto da gente chegar a ser um grande exportador aí no futuro, quem sabe, de tecnologia também, tá? Não só, por exemplo, um país que é muito conhecido pelo agro, mas também um país, quem sabe, muito conhecido também pela tecnologia que produz. Bom, pessoal, começando a minha apresentação, como eu comentei com vocês, eu trabalho na empresa E3S, rapidamente explicando, a E3S é uma empresa nacional, é uma multinacional brasileira, a gente surgiu em Florianópolis, hoje o nosso headquarters fica lá, hoje a gente está presente em mais de 10 países. Atualmente nós desenvolvemos nossas próprias soluções de software e também representamos as soluções da empresa Ansys, tá? Uma das maiores aí empresas de software focada para aplicações em engenharia. Então, hoje a gente é o que chamamos de Elite Channel Partner. Então, nós não só fazemos venda, mas basicamente a gente conduz todos os tipos de negócios de produtos da Ansys no território de América Latina e também no território da Ibéria, então Portugal e Espanha. Tá? Bom, falando um pouquinho para vocês entenderem o que é simulação computacional. Então, de que forma a gente ajuda as empresas a inovar, a produzir produtos melhores, que tenham um capital intelectual agregado ali super forte. Bom, a gente utiliza uma ferramenta chamada CAE, tá? Computational Aided Engineering. Então, basicamente, você utiliza simulação computacional para prever fatores ou prever a operação de um produto e assim conseguir otimizá-lo sem necessitar construir um protótipo ou passar por um teste de laboratório, por exemplo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, na esquerda a gente tem uma imagem que é de uma publicação pública de um carro da Mercedes sendo testado em uma câmara anecoica, fazendo testes de certificação, nesse caso para compatibilidade eletromagnética, para entrar no mercado. De que forma a gente consegue reproduzir isso com a simulação? Dentro da simulação, a gente traz todo esse ambiente de teste para dentro do computador. Então, a gente consegue prever tudo que estaria no mundo real dentro do computador. Dessa forma, a gente consegue testar, a gente consegue aplicar novas ideias sem correr tantos riscos no desenvolvimento. A gente consegue também ter um produto mais eficiente, um produto mais customizado, dependendo da aplicação, e tudo muito mais rápido. O computador, ele sempre vai estar trabalhando para a gente e nós vamos tomar decisões a partir dos resultados que a gente vai tirar dessas simulações computacionais. Então, isso realmente é uma ferramenta muito poderosa para a inovação, para o desenvolvimento de novos produtos. A gente consegue agregar muito dentro do nosso produto e também, principalmente, ter a liberdade para os engenheiros inovarem sem precisar correr riscos, por exemplo, de investir em uma ideia que pode gerar um problema para a produção ou algum outro problema na frente do projeto, onde os custos para se retrabalhar um protótipo já vão ser muito maiores. A gente consegue fazer tudo isso numa fase inicial de projeto, numa fase de concepção, onde a gente consegue realmente otimizar todo o produto antes de começar a produzir protótipos e realmente medir em laboratório. Então, rapidamente passando também para vocês, esse é um estudo da Aberdeen Group só sobre o impacto de simulação computacional dentro das empresas, independente de qual simulação computacional seja. Tá? Então, focada para a parte de engenharia, a gente teve 3 pontos que foram perguntados, quais são
que basicamente metas de lançamento, metas de custos e de qualidade. As empresas que elas não utilizam simulação disseram que 50% dos seus projetos atingem as metas de tempo de lançamento, então time to marketing, 45% desses projetos atingem as metas de custo e 60% de qualidade. E utilizando simulação, a gente tem uma melhoria ali de 21% na meta de lançamento, 22% de custo, 17% de qualidade em média, sendo que esses valores podem ser muito maiores para outros processos, por exemplo, em outras empresas, como, por exemplo, na indústria de semicondutores, por exemplo, onde a gente consegue ter ali melhorias de eficiência de consumo de energia, por exemplo, da ordem de 60%, 70% mais eficiente, produtos mais eficientes, por exemplo, utilizando simulação. Então, basicamente, é uma ferramenta que vai agregar liberdade de inovação para o engenheiro, vai trazer uma ferramenta que é mais inteligente na forma de você trabalhar no desenvolvimento de novos produtos e também traz mais segurança para a empresa conseguir investir em inovação dentro do desenvolvimento dos seus produtos. Rapidamente falando também de sustentabilidade, citei esse tema da parte de energia que é muito interessante hoje em dia, muito importante, né? A gente falar sobre isso hoje, principalmente no cenário atual que a gente está vivendo no mundo. Hoje a gente pode dividir isso em 3 partes: pegada de carbono, a gente sempre fala de emissões e de minimizar essas emissões. A parte de energia, basicamente, qual que é a fonte, de que forma a gente está utilizando e qual que é a eficiência de utilização dessa energia, tá? Materiais também, tem pegada de carbono, né? Segurança, toda a parte de circularidade para a parte de materiais e também o bem-estar ambiental e humano. Dentro da parte de desenvolvimento, produto, a gente sempre quer melhorar a eficiência energética, melhorar a pegada de carbono, a longevidade de um produto. Então, a gente quer construir um produto que a gente sabe que vai ser durável para aquela aplicação. Eficiência operacional também, a parte de monitoramento, manutenção preditiva, para a gente conseguir verificar quando que um produto pode vir a dar um problema e não simplesmente corrigir o problema quando ele já existe, prevenir para que ele nunca aconteça. Isso também é um dos pontos muito importantes que a gente também consegue agregar com a simulação. Na parte de fabricação, né? Então a gente tem vários tipos de processos fabris que podem ser otimizados e também melhorados com a utilização de simulação. Tempo e custo, mesma coisa. Tempo de desenvolvimento e custos mais reduzidos. A gente também consegue ter aí um compliance com relação a normas de formas mais fáceis. Então, facilitar esse produto para passar em normas e chegar ao mercado de forma mais rápida. E também dentro da execução, né? Eliminar ineficiências, alguns problemas que poderiam surgir só no final do desenvolvimento, durante uma produção. Pessoal, desculpe o ruído. Só o que poderia só chegar aparecer na parte de produção, você consegue identificar anteriormente e já corrigi-lo antes de ter esse problema realmente acontecendo no produto. Bom, falando rapidamente também sobre os dados globais da parte de energia, isso é muito importante para a gente no cenário atual e isso vai impulsionar também a parte de cidades inteligentes, tá? Então, a composição matriz energética, né? A composição da matriz energética mundial, ela está dividida mais ou menos dessa forma aqui, como eu estou mostrando para vocês, tá? Lógico que tem algumas variações por ano, mas basicamente a gente vê uma grande dependência de energias não renováveis. Então, você tem ali carvão, petróleo, gás natural, por exemplo. Isso aqui eu estou dizendo no cenário global, tá? Agora, a notícia muito interessante, muito importante para a gente. Hoje, dentro do cenário de energias renováveis, o Brasil é o 3º maior produtor de energia renovável do mundo, tá? Tá atrás da China e Estados Unidos. Então, se a gente for olhar essa mesma matriz energética, só que brasileira, a gente vê basicamente que quase metade dela é realmente dependente de energias não renováveis, e a gente tem uma grande parte dividida em energias renováveis já instaladas, então já funcionando. Então a gente tem biomassa, a gente tem energia hidráulica, a gente tem um potencial muito grande para explorar em eólica e também solar, tá? Então, basicamente, colocando para vocês dentro de energias que são renováveis, eu tenho um dado muito importante para a gente: o custo por megawatt para cada tipo de fonte de energia. Então, hidráulica, né? Hidrelétrica, perdão, biomassa, eólica e solar. Então, a gente vê realmente que o custo por megawatt-hora ele é bem menor na solar, na eólica também, por isso que o Brasil vem investindo muito nessas tecnologias para a geração de energia elétrica, ok? E, bom, não preciso nem comentar com vocês, né? Cidades inteligentes
tem muitos sistemas que vão operar que dependem de energia elétrica. Então, a gente precisa suprir essa demanda que está vindo e a gente está preparado para isso, ok? Bom, onde a gente consegue aplicar a simulação na geração de energia? Então, no começo do processo, a gente precisa gerar energia elétrica de forma eficiente. A aplicação de simulação aqui, ela pode se dar, por exemplo, para estudos de melhor posicionamento desse painel solar. Então, a gente consegue verificar vibrações, a gente consegue verificar cargas de vento que possam vir a surgir, causando um dano nessa minha estrutura. A gente também trabalha com cargas estruturais, toda uma parte de efeitos térmicos e até chegar na parte de desempenho, ok? Tudo isso, basicamente, é para a gente ter um produto mais eficiente, mais durável e um produto que vai entregar para a gente um resultado a longo prazo muito menor, ok? Mesma coisa para as aplicações nas aplicações para a geração de energia eólica. Então, hoje a gente consegue também fazer a mesma coisa, integridade de pás, a gente consegue analisar aerodinâmicas das pás para melhorar a eficiência do produto, a parte de sistemas em si, controle, nós também conseguimos trabalhar com integridade estrutural, a parte do gerador em si, o desenvolvimento do gerador e também a parte de desempenho. Para finalizar essa parte, a parte offshore, a gente também consegue utilizar simulação para tirar proveito e basicamente tirar decisões de engenharia antes realmente que a gente passe para uma parte de teste que teria um custo muito, muito maior, ok? Então, pessoal, dentro da parte de geração de energia elétrica, ou geração de energia renováveis, a simulação pode ser aplicada em uma diversidade muito grande de áreas. Então, o que a gente basicamente contribui? Reduzindo o tempo de desenvolvimento de produto, aumentando a eficiência desse produto e dando liberdade para o engenheiro realmente inovar. E agora, entrando na parte final da minha apresentação, falando um pouquinho das oportunidades de inovações que a gente tem dentro de cidades inteligentes. Então, as principais tecnologias que vão utilizar toda essa energia, que vão utilizar energia elétrica, que vão contribuir por uma cidade mais sustentável e também mais inteligente. E eu não poderia deixar de falar aqui de 5G. 5G está na boca de todo mundo, a gente sabe que isso vai acontecer e é realmente uma revolução tecnológica, tá? Hoje, dentro da simulação, a gente trabalha muito dando base para que essa tecnologia seja implementada de forma correta, para vocês conseguirem entender o impacto que isso vai causar, tá? Basicamente, a gente imagina, né? A gente, na verdade, prevê que toda forma de interação que a gente tem dentro da sociedade, com a cidade também, ela vai mudar. 5G não é simplesmente uma tecnologia que vai transformar a nossa internet mais rápida, mas vai ser a tecnologia que vai dar base para o desenvolvimento de várias outras aplicações. E por isso também é uma grande oportunidade de investimento para as empresas, tá? Então, não só simplesmente o desenvolvimento de sistemas inteligentes na cidade, então, por exemplo, carros elétricos, um sistema de controle de tráfego dentro da cidade que pode eliminar congestionamento, que pode melhorar a segurança para os pedestres, por exemplo, ou então hospitais mais inteligentes, um sistema de saúde interligado, onde a gente consegue gerenciar, por exemplo, a distribuição das pessoas entre os hospitais e as demandas que a gente precisa para cada hospital, por exemplo, ou até mesmo casas inteligentes, o consumo mais eficiente de energia elétrica. Nós estamos aí falando de smart grids, por exemplo. Todas essas aplicações vão exigir bastante da engenharia em si, local e nacional, e a gente no Brasil tem, sim, uma base muito boa de engenheiros muito bem formados que a indústria pode, sim, utilizar. Eu vejo hoje que parte desses engenheiros saem do Brasil a procurar oportunidades fora, mas aqui dentro a gente tem uma grande oportunidade usando o dinheiro no lugar certo, colocando no lugar certo para fazer desenvolvimento, gerando inovação e também gerando produtos robustos desenvolvidos dentro do Brasil. É importante dizer, novamente, que o 5G vai gerar muita oportunidade para a gente. E como a gente consegue utilizar a simulação dentro desse cenário? Bom, a simulação ela pode ser usada desde a geração de um produto simples, uma antena, uma anteninha simples, a integração disso com uma torre, até uma simulação de uma cidade completa. A gente consegue visualizar, por exemplo, a cobertura que essa torre vai ter dentro de uma cidade, como que um usuário vai receber esse sinal, dependendo da posição. Isso é super interessante porque o 5G, além de ter todos os desafios de instalação, de aplicação, ele ainda vai abrir oportunidades para novas aplicações que vão precisar evoluir essa parte de eletrônica. Então, a simulação, ela acaba servindo também
para facilitar esse desenvolvimento. A tecnologia, com a evolução da tecnologia, ela naturalmente se torna mais complexa e nós precisamos de ferramentas para poder facilitar esse desenvolvimento. É exatamente o que a simulação vai acabar contribuindo, ela já contribui, na verdade, com o mercado, especificamente nesse ponto. Então, 5G é a tecnologia que vai ser a base para o desenvolvimento de várias aplicações para cidades inteligentes. Além do mais, outro ponto super interessante em alta que a gente cita é carros autônomos, né? E, basicamente, carros autônomos, qual que é o principal desafio? Como que eu garanto que um carro autônomo ele vai conseguir se guiar dentro da cidade sem causar nenhum acidente, por exemplo, tá? E isso vai mudar totalmente também o paradigma da gente, como a gente interage, como a gente se locomove, vai mudar a parte de segurança dentro da cidade, vai mudar a parte de também a parte, como eu falei, de congestionamentos dentro de grandes cidades. Hoje é interessante, dentro da simulação, a gente tem uma engine, né, para você simular estruturas 3D, que, por exemplo, poderia ser uma engine de um videogame, né? Então, essa geração de imagens 3D. Só que isso não é necessário para a gente, isso não é o suficiente para a gente conseguir testar esses carros elétricos. A gente precisa estressar esses testes a ponto de conseguir verificar todos os tipos de cenários possíveis para garantir que esse sistema funciona bem. E aí que entra a simulação. Hoje a gente consegue ter basicamente uma geração de testes virtuais em 3D que você consegue ver posição de sol, exposição ao sol, simulação de chuva, simulação de nuvem, você consegue simular câmeras junto com radares, carros se comunicando entre si, com centrais também de trânsito que poderiam monitorar esse trânsito de forma mais inteligente. A gente consegue ver, por exemplo, se um sensor vai conseguir detectar um alvo ou um pedestre em uma região de penumbra. A gente precisa garantir que esse sensor funcione para não causar um acidente, como essa imagem que eu estou mostrando abaixo, uma pessoa atravessando a rua debaixo de uma ponte, embaixo de uma penumbra, um motorista normal dirigindo poderia não enxergar essa pessoa. E a gente precisa garantir que o sensor consiga ver e pare o carro. Então, a simulação contribui justamente nessa parte. E entrando aqui, já na parte final da minha apresentação, até onde a tecnologia vai nesse ponto, é muito interessante. A gente consegue, basicamente, inserir uma pessoa no mundo real, interagindo com uma simulação, e você consegue ver como que aquele sistema vai reagir, a forma de pilotar, a forma de dirigir, ou qual que vai ser a reação dessa pessoa ao dirigir, tá? Então isso é super interessante, a gente chama de Driver in the Loop, onde você consegue ter uma pessoa com um sistema de realidade virtual, né, dirigindo esse carro, e o interessante é que esse sistema mecânico ele está sendo avaliado em simulações 3D, então você consegue ver se o sensor está detectando, você consegue ver o tempo de reação da pessoa comparado com o tempo de reação do sensor para conseguir evoluir a tecnologia e chegar realmente no ponto que a gente precisa para fazer esse sistema funcionar dentro da sociedade. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês um monte de novas tecnologias que vão poder ser usadas dentro de cidades inteligentes e também de cidade sustentável, tá? A gente tem o uso bem feito de energia elétrica, a gente tem sistemas mais eficientes e a simulação contribuindo para isso. O importante dizer aqui isso é para todos, essa tecnologia está pronta para ser usada para o desenvolvimento das empresas. Hoje a gente tem programas, por exemplo, específicos para startup, para facilitar o acesso das startups a esse tipo de tecnologia, e também softwares já mais robustos e maduros, focado para empresas que estão há mais tempo dentro do mercado fazendo desenvolvimento. Várias empresas já são nossos clientes, na verdade nós temos algumas pessoas aqui que trabalham em empresas que são clientes nossos, que já utilizam essa ferramenta para fazer desenvolvimento, e sinceramente a gente não tem muito limite da onde a gente pode chegar aqui. Com o 5G entrando no nosso mercado, com a eletrificação em alta também no nosso mercado, para cidades inteligentes a oportunidade é muito grande para a empresa e a gente está aqui para ajudar, seja lá qual for a aplicação que vocês tenham, pessoal. Bom, muito obrigado. Era basicamente essa mensagem que eu queria passar para vocês. E volto a palavra aqui para o Nau. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado pela sua apresentação. E eu gostaria de saber se o Felipe Cassapo já está presente. Está? Estou vendo aqui. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Prazer rever o amigo. Bom dia. Tudo bem, não? Tudo Muito bem, prazer. e você? Bem, Como é que são as coisas aí no Paraná? Também, estou em São Paulo hoje, mas no Paraná estamos bem Que também. bom. Ótimo. Então, passo a palavra para você, Felipe, para você fazer a Claro. sua apresentação. Claro. Bom, primeiramente, muito bom dia a todas, a todos, os meus grandes amigos, parceiros da UNP, uma honra imensa poder compartilhar esse momento com vocês, poder compartilhar esse momento com o Igor. Muito
Estou vendo a Marcela. Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom, prazer imenso, realmente. Quero agradecer, como todos nós aqui nessa sala, tenho um carinho muito especial pela comunidade da UNP, que é uma comunidade do bem, é uma comunidade que faz a diferença, uma comunidade preocupada em melhorar a vida das pessoas, e sabe muito bem que o único caminho que nós temos é a inovação. Eu vou dar minha contribuição também, hoje de manhã agora, compartilhar um pouquinho com vocês das novidades que estamos fazendo na Lelo, no Lelo Lab, para cumprir esse mesmo propósito de melhorar a vida das pessoas, buscar inovações sociais, inovações com foco também ambiental, para que a gente possa realmente desenhar o futuro que nós desejamos e do qual nós precisamos. Vou compartilhar minha tela, se vocês me permitirem. Muito bem, eu acho que vocês já estão vendo nesse momento a minha tela. Pedi um retorno aqui, todo mundo está vendo a minha tela, tudo certo? Felipe, se quiser só colocar como tela cheia, acho que fica melhor, por favor. Vou estar como tela cheia, então, só um pouquinho que eu vou compartilhar tudo, que aí eu não vou errar. Quando você compartilhar tudo, vocês estão vendo agora? Perfeito, sim. Sim. Muito bem. Bom, então agradecido realmente pelo tempo, pela oportunidade. Para quem eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, eu sou o Felipe Cassapo e sou atualmente o diretor do Lelo Lab, que é o Laboratório de Inovação da Vida em Comum da Lelo. A Lelo, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é a maior administradora de condomínios, de imóveis do Brasil. Estamos falando em mais de 3 mil condomínios administrados, mais de 40 mil imóveis, impactando diretamente a vida de mais de 2 milhões de pessoas. Obviamente, para falar em cidades sustentáveis, em cidades inteligentes, é uma imensa oportunidade, uma imensa responsabilidade. Pois aí a gente tem 2 milhões de pessoas diretamente impactadas no seu morar, no ambiente mais sagrado que cada um de nós tem, a sua casa, o seu apartamento. Um local em que você cria a sua família, um local em que quando tudo no dia foi difícil, longo, você volta a carregar a sua energia. E o Lelo Lab é o laboratório de inovação da Lelo. É um laboratório de inovação cujo objetivo é aprimorar, melhorar todos os aspectos que nós possamos aprimorar e melhorar da vida em comum, da vida em comunidade. Com esses 2 focos que eu vou apresentar hoje, o foco da inovação social, como desenhar tecnologias sociais e como acelerar projetos sociais que vão melhorar o relacionamento interpessoal, a confiança entre os indivíduos. E o foco ambiental, especificamente com uma atenção muito especial para os temas da água, da energia, dos resíduos e da mobilidade. 4 grandes questões, obviamente, diretamente vinculadas à permanência da nossa sociedade humana nesse planeta que nós estamos, infelizmente, tratando tão mal nos últimos anos, nos últimos pelo menos 100 anos, 150 anos. Eu vou começar a minha apresentação por um breve vídeo, porque eu acho que o vídeo vai contar um pouco tudo o que a gente faz, e depois eu vou entrar um pouco mais de detalhes de como a gente se organiza, quais são os nossos propósitos e mostrar mais algumas ferramentas que a gente tem tido a oportunidade, inovações que a gente tem tido a oportunidade de acelerar. Então, esse é um pequeno vídeo para começar a nossa apresentação. Aqui é o Feirão Condo Verde, né? O Feirão do Condomínio Verde. Essa festa mesmo para criar essa cultura, né? Para plantar essa semente dessa mentalidade. Foi muito gostoso de ver a alegria das crianças de mexer com a terra, de conhecer as plantas, um interesse imenso e a sensação de que a gente plantou muitas sementes importantes aqui. No cotidiano que a coisa muda, né? Então, aquela coisa antes de botar a sua casca de banana no lixo, né? Tipo, pare 5 segundos, né? Para pensar, né? Na viagem que essa casca de banana vai fazer pela cidade, né? Muitas vezes aquilo que ela mais precisa está do lado da porta dela na coletividade, né? Por exemplo, eu queria comprar um sapato para festa
né? E aí eu procurei numa grande rede de loja de sapato e aí ia entregar com 10 dias. De repente, minha vizinha da torre ao lado, ela trabalha com sapatos da mesma marca e me entregou na porta no mesmo dia. Então, tudo ótimo, perfeito. Eu fui pra festa tranquila. Então, acho que é essa mentalidade, né, de entender uma decisão cotidiana é o campo mesmo onde as coisas podem mudar. O que vocês estão vendo aqui, na realidade, é um laboratório urbano vivo, um Urban Living Lab. Um ambiente condominial, em que a gente vai trabalhar diretamente com os moradores, síndicos, todas as partes interessadas da comunidade. E vocês viram, eu vou mostrar algumas fotos e comentar melhor, algumas inovações de foco mais social e mais ambiental. Vocês viram hortas urbanas, vocês viram ambientes empreendedores em que as pessoas basicamente compartilham um pouquinho o que cada um faz e se conhece melhor, interage melhor. Vocês viram algumas coisas um pouco mais tecnológicas, mesmo que não deu para sentir a profundidade da tecnologia no momento que as imagens passaram. Vocês viram a utilização de um spray nanoestruturado desenvolvido por uma startup chamada BIP, que permite neutralizar a urina num vaso sanitário e assim evitar de puxar sistematicamente a descarga, economizando até 80% da água utilizado no condomínio num determinado dia, determinado mês. E, obviamente, tendo um impacto financeiro direto, né, porque a água custa, mas também tendo um impacto ambiental muito alto. A água é vida e a gente tem que saber economizar água. Então, apesar de vocês não terem escutado as pessoas falar, vocês viram as imagens, isso que vocês viram é um laboratório de experimentação urbano vivo, o Urban Living Lab. Então, isso mostrado agora, eu vou entrar em um pouco mais de detalhes, vou falar um pouquinho do que nós acreditamos em termos de o viver e conviver no futuro das comunidades, desmistificar a nossa concepção da inovação, que é uma inovação com foco direcionado para as pessoas, não digo mais nada, e mostrar um pouquinho quais são os processos que a gente tem nesse laboratório de inovação da vida em comum para fazer isso que nós fazemos. Então, vamos lá, qual que é a nossa imagem, a nossa visão de futuro que nós temos do viver e do conviver em comunidades? Primeiramente, é importante a gente relembrar quais são os verdadeiros e grandes desafios do século XXI. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e muitas vezes essa quantidade absurda de informações, de acontecimentos do dia a dia, acaba nos tirando do propósito, do foco, do que mais importa. Então, eu quero só relembrar um dado macroeconômico que, na minha opinião, direciona, nos permite compreender qual o verdadeiro desafio do século XXI. O verdadeiro desafio do século XXI se resume em dois dados. Primeiro, a quantidade de seres humanos no planeta Terra. Estamos atualmente convivendo com quase 8 bilhões de seres humanos, relembrando que no começo do século XX tinha apenas 1 bilhão de seres humanos no planeta Terra. E brevemente chegaremos a 9 ou 10 bilhões de seres humanos entre 2030 e 2050, levando em consideração que mais de 60% dessas pessoas já estão morando em ambientes hiperurbanos, em megacidades, em um ambiente extremamente complexo do ponto de vista da urbanidade. Isso é um fenômeno absolutamente novo e absolutamente disruptivo. Nunca nenhum ser humano teve que conviver com 8 bilhões de outras pessoas em ambientes hiperurbanos complexos, com ainda gerações ou 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Olha só, do ponto de vista da população humana, nós já sabemos, né, esse é um dado macroeconômico com tendência pesada, que mais de 3% das pessoas terão mais de 65 anos no planeta Terra, de forma geral, em 2030. Frente a essa situação, portanto, a conclusão é muito simples. As cidades é onde o futuro da humanidade acontecerá. E nós somos capazes de mudar radicalmente o perfil das nossas cidades, em São Paulo, no Brasil, no mundo, ou possivelmente não haverá futuro sustentável para nós mesmos, para os seres humanos. Portanto, o futuro necessariamente do século XXI será das cidades sustentáveis e inteligentes
ou possivelmente o futuro não será. A gente gerará uma situação tão caótica do ponto de vista humano que, infelizmente, a gente provocará um desastre social e ambiental que poderá aniquilar ou, pelo menos, radicalmente estremecer as bases da sociedade humana. Isso é muito sério, isso é muito importante. Por isso, nós temos que ter foco. A gente tem que realmente dedicar o nosso tempo e a nossa energia o que mais importa. E realmente restabelecer um conjunto de relacionamentos, um conjunto de processos, um conjunto de formas de fazer, de formas de se relacionar sustentáveis nas cidades do século XXI. E cidade, obviamente, não é prédio. Cidade não é estrada, cidade não é semáforo, cidade não é essa parte de infraestrutura, mesmo que a gente tenha tendência a assimilar a cidade apenas e exclusivamente a essa parte física, objetiva, que a gente consiga visualizar da cidade como um conjunto de prédios. Cidade é pessoas. Cidade é interrelacionamento humano. Uma cidade, na realidade, deve ser compreendida, analisada e inovada sob a ótica do relacionamento interpessoal entre os humanos, entre as pessoas, e não olhando única e exclusivamente na parte tangível da cidade, que são essa parte de prédios, estradas, semáforos e outros artefatos físicos da cidade. Pois, efetivamente, a cidade deve ser entendida como um sistema social vivo, como um sistema inteligente. A cidade é o interrelacionamento, o emaranhado humano complexo que forma uma rede que está constantemente em equilíbrio dinâmico, constantemente se formando, se transformando, se reformando. Então, a cidade, antes de mais nada, são pessoas que se interrelacionam. E, portanto, inovar nesse contexto absolutamente essencial, absolutamente fundamental do século XXI, e aí vou propor possivelmente algumas rupturas de paradigma do que a gente entende ou não entende por inovar, e eu vou ter a arrogância de dizer que inovar não é transformar conhecimento em nota fiscal. Inovar não é gerar lucratividade, não é gerar benefícios por meio de conhecimento novo. Olha que heresia que eu estou propondo nesse exato momento. O resultado financeiro é um meio, ele não é um fim. Infelizmente, ao longo do século XX, nesse início do século XXI, a gente acabou confundindo os meios e os fins e a gente acabou subordinando a vida ao capital. Então, inovar nesse século XXI com essa imensidade de desafio, esses paradigmas complexos que precisam ser disruptidos, significa, antes de mais nada, reinverter essas prioridades e voltar subordinada o capital à vida, e não mais a vida ao capital. O que significa, portanto, que a inovação não mais significa transformar conhecimento em dinheiro, em notas fiscais, em resultados financeiros, mas significa proporcionar um progresso que seja compartilhado por todos os seres humanos. Eu proponho que a inovação seja sinônimo de progresso e não de lucratividade. A lucratividade é um meio de atingir o progresso, meio de atingir a melhoria de vida das pessoas. A inovação só vale se melhorar a vida de milhões, possivelmente bilhões de pessoas. Senão ela não vale. Senão é uma questão de prioridade. A gente tem que fazer outra coisa. Se o nosso foco nesse momento é apenas gerar lucratividade para poder beneficiar centenas de pessoas privilegiadas, numa indústria 4.0 que acaba gerando muito mais uma separação, uma segregação entre as pessoas que têm acesso aos meios computacionais e as pessoas que não têm acesso, e ao contrário, leva muito mais pessoas ao desemprego e possivelmente à miséria social. Então, isso não pode ser a nossa inovação. A nossa inovação deve ser melhorar vidas, aprimorar a qualidade de vida da maior quantidade de pessoas possível. A nossa sociedade precisa ser sociedade 5.0, voltado a uma tecnologia que é tão transparente, tão acessível, que ela literalmente desaparece ao olho do humano. A tecnologia deve ser simples, acessível e deve efetivamente permitir melhorar a qualidade de vida da maior quantidade possível de pessoas. Obviamente, um dos maiores inimigos dessa inovação é a paralisia analítica, é pensar para que as coisas sejam perfeitas ao ponto de nunca colocar nada em prática. Inovar é não ter medo de colocar as coisas em prática e não ter medo de errar
de trabalhar em laboratórios. Definitivamente, erros naturalmente vão acontecer. E a inovação, necessariamente, do ponto de vista da cidade, acaba disruptando a cada vez que ela se implementa, já que o objetivo dela é atingir a maior quantidade de pessoas nessa melhoria da qualidade de vida, ela acaba disruptando o próprio tecido societal. Uma inovação, por definição, é sistêmica e ela tem a faculdade ou a capacidade de disruptir o tecido social. Disruptir o tecido social, às vezes, inclusive, para situações piores do que melhor. Vejam só, por exemplo, a famosa inovação carro e vejam a correlação direta em termos de fatos e dados que existe entre a quantidade de semáforos numa cidade e a quantidade de amigos que uma pessoa tem, quantidade de conhecimento, de relacionamentos humanos que uma pessoa tem. Quanto maior a quantidade de semáforos de tráfego numa cidade, menor a quantidade de amigos de relacionamento que uma pessoa vai ter. Então, nesse contexto, o nosso Lerolab é o laboratório de inovação da vida em comum. Com esse longo preâmbulo, acho que ficou claro que nós entendemos por inovação, por vida em comum, e é onde está o nosso foco. Então, o nosso Lerolab tem o objetivo de inovar da seguinte maneira: desenvolver novas formas de convívio, facilitar o desenvolvimento de comunidades mais harmoniosas, permitir que a governança seja mais local, mais compartilhada, e, obviamente, fortalecer a economia local por meio de práticas urbanas regenerativas, não práticas urbanas apenas sustentáveis. Relembrando que sustentar é manter o status quo. E manter o status quo em 2022 não é mais possível, porque nós consumimos atualmente 4 vezes o que o planeta Terra pode repor em termos de materiais. Consequentemente, precisamos de uma economia de práticas urbanas regenerativas, que devolvem mais ao aspecto do meio ambiente, que saneiam mais água, limpam mais água do que eles sujam água, que geram mais energia do que consomem energia. Assim apenas conseguiremos permanecer como sociedade humana no planeta Terra. Nós temos 3 macroprocessos de atividades no Lerolab. O primeiro processo é o desenvolvimento da cultura de inovação urbana regenerativa. Para isso, eu quero fazer o convite a vocês conhecerem o nosso podcast, o Cultura de um Bairro, no qual vocês vão conhecer várias pessoas que fazem várias coisas em vários bairros, várias cidades, vários ambientes urbanos, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, nessa lógica de que inovar é aprimorar a vida em comum, transformar as nossas cidades em ambientes mais sustentáveis. E convido vocês também a assistir um pouco mais de vídeos, inclusive o vídeo que eu mostrei há pouco, no nosso canal do Lerolab no YouTube. As inovações também de foco social, elas podem ser ilustradas por meio dessa mídia social que a gente implementou, chamada de Tesouros do Bairro. O Tesouros do Bairro, tesourosdobairro.com.br, é um ambiente de mídia social onde você vai descobrir quem são os seus vizinhos, quem são essas pessoas que vivem à sua volta e das quais, às vezes, você tem medo e com as quais, possivelmente, às vezes, você até vive numa lógica que é a lógica do conflito e não a lógica da ajuda mútua. E a mídia social georreferenciada, onde você descobre que à sua volta tem um médico, à sua volta tem um artista plástico, à sua volta tem um músico. E possivelmente para as aulas de inglês do seu filho, você não precisa se deslocar e fazer 10 quilômetros na cidade, que vão demorar tempo e vão consumir combustível, além de emitir CO2. No seu próprio prédio, lá o seu vizinho de cima é o seu potencial professor de inglês para seu filho. Então, obviamente, o Tesouros do Bairro também ativa a economia local, ativa o empreendedorismo local, mas ele é, antes de mais nada, uma mídia social cujo objetivo é resgatar laços humanos de confiança, de respeito entre as pessoas, né? No meu bairro, no meu prédio, no meu condomínio. Nós trabalhamos também, esse é o segundo processo, com aceleração de startups. O Lerolab é um acelerador de startup. Então, ele é um catalisador dos relacionamentos entre as demandas de inovação da vida em comum e as ofertas de tecnologias inovadoras, de inovações sociais em startups, em laboratórios de pesquisa, obviamente, colocando o capital a serviço da vida, ou seja, usando o capital em crowdfunding, com redes de anjos, também em corporate venture de nível serial, ou seja, investimento que vão variar de 50 mil até 3 milhões de reais, para a gente poder acelerar empreendimentos inovadores que efetivamente vão melhorar a vida das pessoas.
A gente já teve a oportunidade de acelerar até o momento 12 startups. Estamos em fase de seleção de mais 12 nesse momento. Aqui estão a lista das startups com as quais a gente tem trabalhado ao longo dos últimos 6 meses. A Arpop, que trabalha com uma fintech que permite às pessoas que foram descartadas por algum motivo do circuito de fiança, acesso a imóvel, acesso à locação de apartamentos, de voltar a ter esse acesso. É uma fintech que tem essa conotação muito de impacto social. A Coletânea Green Mining trabalha com reciclagem de resíduos e com monetização dos resíduos recicláveis. A do local trabalha com alimentação saudável do local, como o nome indica. Que mais eu poderia citar? A Muni, que permite também levar alimentação saudável em condomínio por meio de acesso digitalizado. A PIP, que é esse spray nanotecnológico que permite eliminar a urina e assim economizar água. E entre várias outras startups com as quais a gente tem trabalhado. A gente leva todas essas startups, obviamente, em ambientes de experimentação, em que a gente chama de Urban Living Labs, de laboratório urbanos vivos. Um exemplo é o condomínio Flex de Carapicuíba. É um condomínio muito grande, a gente está falando de mais de 3 mil moradores em 5 torres. E aqui vocês estão vendo alguns vídeos do que é a implementação dessas inovações nesses condomínios. Esses vídeos não têm som mesmo. Então, aqui nesse vídeo da esquerda, vocês estão vendo a implementação de uma horta urbana com crianças, com o objetivo de desenvolver também um trabalho de educação ambiental. Aqui nesse vídeo do meio, vocês estão vendo o que é o Tesouros do Bairro na prática, ou seja, os próprios empreendedores do prédio, do condomínio, que descem no térreo e o térreo se constitui, então, como uma interface de relacionamento entre os indivíduos, para as pessoas poderem se conhecer, para apresentar o que cada um faz, enfim, como cada um pode contribuir para a comunidade. O meu tempo já está finalizando, então, menciono alguns dados desse último evento que nós fizemos no Condomínio Flex. Nós tivemos mais de 50 crianças impactadas em oficinas de educação ambiental. Nós tivemos mais de 30 empreendedores que desceram, né, na parte térreo do condomínio, para que o térreo seja uma interface de interrelacionamento e de inovação social. Nós tivemos mais de 100 quilos de coleta de resíduos realizados, reciclados, devidamente monetizados também dentro desse condomínio. E vou finalizar dizendo que, obviamente, a gente aplica tudo isso aqui aos nossos próprios ambientes. Então, esse prédio que vocês estão vendo é o chamado Centro Administrativo da Lelo. E no Centro Administrativo da Lelo, nós mesmos criamos a nossa horta urbana. E é importante vocês saberem que os nossos colegas da Lelo colhem na horta urbana as frutas, as verduras que eles mesmos comem. E essa é uma lição aprendida importante da vida. Você só consegue colher o que você semeou. Se você não semeia nada, você não colhe nada também. Então, aqui vem uma lógica simbólica e, ao mesmo tempo, poderosa de todos os colegas, todos os colaboradores, funcionários da empresa, plantar e colher, né, a fruta, a verdura que eles mesmos plantaram. É isso. Eu agradeço novamente da minha parte a oportunidade de compartilhar essa manhã com você. Eu tenho um desejo simples, é que nós sejamos capazes juntos, por meio da inovação, de desenhar o futuro que nós realmente desejamos, de colher o futuro que nós vamos plantar hoje juntos. Aqui está o nosso contato, olá@lelolab.com.br, o site lelolab.com.br também. E é isso, devolvo a palavra para o Nau. Obrigado novamente. Obrigado, Felipe, e parabéns pela iniciativa. Realmente é importante essas iniciativas para juntar as pessoas, dar mais sentido de comunidade, né, principalmente em grandes cidades, e tornar a vida mais sustentável, sem dúvida. Parabéns pela iniciativa e pela sua apresentação. Então, agora temos um momento para discussão, para troca de ideias. Eu vou fazer uma pergunta inicial e enfim, depois vamos ver as perguntas que o público tem, também que o nosso colega aqui, o Rovani, também poderia ter para fazer para vocês. E eu gostaria de começar então fazendo uma pergunta que é para vocês dois, tá? Igor e Felipe. Sintam-se à vontade para responder. Eu acho que dá para juntar os dois temas nessa pergunta, que é o seguinte, como vocês acreditam que a gente poderia viabilizar a implantação, né, de diversas ações, e cada um na sua área, né, mas diversas ações para tornar as cidades mais inteligentes e mais humanas também,
né, por meio da tecnologia ou por meio das ações como o Felipe apresentou também, se ainda, muitas vezes, né, e a gente tem isso muito visível ainda nas grandes cidades, se muitas vezes ainda a gente tem problema básico de saneamento, por exemplo, como é que a gente poderia pensar numa solução tecnológica que iria atender talvez uma parte já mais elitizada da sociedade, se a gente ainda nem conseguiu resolver problemas básicos de saneamento, como eu citei. Já que a gente está falando de inovação para o progresso, inovação para a melhoria da vida, como é que essas ferramentas computacionais, Igor, poderiam ajudar também nesse sentido, de tornar a cidade mais humana e melhorar a qualidade de vida nas cidades? Então fica a pergunta para vocês dois aí, né, para que cada um dentro da sua ótica possa responder essa questão, né, meio contraditória ainda, de a gente estar avançando numa direção, mas ainda temos tanto a fazer em outra direção. Né? Você quer começar, Igor? Por favor. Pode ser sim, sem dúvidas. Bom, ao meu ver, assim, eu acredito que o caminho em si, tá, para poder desenvolver a tecnologia, para poder melhorar ou talvez resolver esse problema com tecnologia, seja projetos em parceria não só com a comunidade, mas com empresas e universidades, tá? E por que eu estou citando isso? Hoje eu acredito que a gente utiliza muito pouco dos recursos que a gente tem de pessoas inovando dentro de universidades. Então hoje a gente tem projetos para a parte de saneamento muito interessantes, por exemplo, na Unicamp, tá? E são projetos que existem um fomento do governo, mas com certeza com a participação de empresas poderiam entrar no mercado ou ser aplicado às cidades de formas mais rápidas, tá? Falando de simulação em si, a simulação ela pode ser utilizada em diversas áreas, por exemplo, para desenvolvimento de equipamentos mecânicos mesmos, válvulas inteligentes, sistemas de filtragem mais inteligente também, para você poder fazer, por exemplo, o tratamento de água, ou você também consegue trabalhar, por exemplo, com sistemas de monitoramento de chuvas, para você evitar situações de enchentes, ou até mesmo você criar soluções para poder, em uma situação de enchente, escoar a água antes que algum outro grande problema ocorra. Também, se é possível, por exemplo, aplicar a simulação para a detecção, por exemplo, de uma região que possa vir estar com algum estresse, por exemplo, no solo, que possa ocasionar um deslizamento de terra, por exemplo. Só que para a gente conseguir aplicar isso na prática, a gente precisa inovar. E tem muitas empresas que às vezes não vê, e é muito interessante fazendo um paralelo aqui, com o que o Felipe falou, não vê isso como uma fonte de lucro, né? Então acha que essa inovação talvez não faça sentido de ser aplicada. Talvez um grande ponto aqui seja a parceria com as universidades. As universidades fazem pesquisa e fazem pesquisa muito boas e muitas vezes fazem pesquisa sem olhar o lucro daquele desenvolvimento, daquela tecnologia. Então, eu acredito que essa parceria junto com os municípios pode ser muito benéfica. As empresas entrando com um corpo de engenharia para transformar isso em produto mais robusto, a universidade entrando com, basicamente, pesquisadores que vão trazer novos processos, vão trazer novas tecnologias que possam ser aplicadas, e a própria prefeitura, a própria cidade ali, identificando locais que estão mais propensos a, por exemplo, ter um problema de enchente, um problema de deslizamento, ou até mesmo onde já existe um problema de saneamento e onde essa tecnologia poderia ser aplicada de forma mais rápida. Tá? Então, eu digo isso porque eu conheço projetos que existem, principalmente na Unicamp, e eu vejo, por exemplo, que parcerias entre empresas privadas, municípios e a universidade podem ser bem benéficas nessa área específica. Muito bem, da minha parte, então, eu vou contribuir também essa pergunta que o Igor já respondeu de forma muito precisa. Esses problemas que você comentou, não, problema tipicamente como saneamento, mas a gente poderia falar da energia também, a gente poderia falar da reciclagem dos resíduos, todos esses problemas, por definição, são problemas complexos. Um problema complexo é um problema multifacetado que envolve várias variáveis que se retroalimentam o tempo todo, emaranhado de variáveis que o tempo todo se influenciam mutuamente. Então,
Então, quando a gente fala tipicamente no saneamento, a gente não fala só de uma questão técnica, a gente fala também de uma questão econômica, a gente fala de uma questão política, a gente fala de uma questão humana, e essas diversas variáveis do problema complexo que é o saneamento se retroalimentam o tempo todo e faz com que quando você mexe numa variável, mexe na variável tecnológica, você acaba mexendo também numa outra variável que é política, que é econômica, e retroalimentando e às vezes inviabilizando o que, do ponto de vista tecnológico, parecia simples. Então, como resolver um problema complexo? Essa é a grande questão. Uma enchente, por exemplo, né? Como tornar uma cidade mais resiliente, porque a gente sabe que o aquecimento global vai nos levar a situações cada vez mais dramáticas de enchente. Nós precisamos, para tornar as nossas cidades mais resilientes, de experimentação em laboratórios urbanos vivos, que sejam ambientes de diálogo entre as várias partes interessadas nesses problemas multifacetados. Então, para resolver um problema como um problema de saneamento, ou como um problema de energia, ou resíduo, ou outra coisa, a gente precisa chamar as várias partes interessadas dentro de uma cidade e aceitar converter essa cidade num ambiente de experimentação, ou seja, num laboratório urbano vivo. Atualmente, nós temos uma legislação que vai permitir mais facilmente fazer isso. No novo marco legal de startups, nós temos os chamados sandbox. No sandbox, como você sabe, é possível hoje uma prefeitura contratar uma startup por dispensa de licitação a partir do momento que essa startup é brasileira, para poder exatamente desenvolver tecnologias de cidades inteligentes. Agora, isso só vai acontecer se a gente conseguir efetivamente ajudar as partes interessadas, ou seja, o prefeito, a própria Secretaria de Desenvolvimento, a própria Procuradoria Jurídica da Prefeitura, para conhecer a lei de inovação, o marco de startup, para ver que efetivamente é possível fazer uma dispensa de licitação na contratação e assim trazer uma universidade, como o Igor estava bem falando, para que a tecnologia da universidade possa ser incorporada na startup, implementado com o apoio, obviamente, dos moradores. Então, nesse diálogo que envolve as várias partes interessadas, a gente tem a possibilidade de construir, e esse imperativo, cidades mais resilientes. Mas a base de tudo isso, sem o qual nada vai acontecer, é o diálogo que nós precisamos, são círculos de diálogo, o diálogo que nós precisamos proporcionar entre as partes interessadas num problema complexo, dentro de uma cidade que nós vamos usar de forma positiva como ambiente laboratorial, um laboratório vivo, para então experimentar, sim, tecnologias, processos, comportamentos que deixarão essa cidade mais resiliente. Nós precisamos de cidades, de forma geral, de uma sociedade mais resiliente. Muito obrigado, Felipe. Gostaria de passar a palavra, então, para o Rovani, para as considerações dele, se tiver alguma pergunta, e se não, a gente, então, vê as perguntas que o público está endereçando a vocês, tá bom? Bom dia a todos. Felipe, prazer te rever novamente aqui pela... Não é ao vivo, Olá, Rovani, tudo bem? Tudo bom? É muito bom encontrar sempre os colegas online falando do tema de inovação. Tu comentou um exemplo assim que eu achei simples, trivial, mas para mim é emblemático, e é por isso que eu vou fazer um gancho aqui com a minha dúvida. Aquela hortinha, simplesmente plantar algo, né? Tu trazer para conscientização, no caso de vocês, simplesmente só dos funcionários do grupo, mas já é um mínimo, assim, tipo, tu não precisa ter uma cidade inteligente com 5G para começar a inovar, senão a gente não chega no progresso. Fazendo um gancho bem simples, a nossa conferência da ANPEI esse ano, que vai tratar dos temas de sustentabilidade, vai ser em Campinas, e Campinas tem agora um projeto de um bairro sustentável. Eu não diria que é fácil, mas começar algo pensando em ser sustentável, tu já pode começar, digamos, mais direcionado. Tu pode colocar um sistema de esgoto inteligente, fazer toda a simulação do local antes de construir. Mas e aí? E aquele local, a periferia, aquela cidade pequena, aquilo, digamos, aquele local que não tem tanta tecnologia, não tem o 5G. Vocês têm hoje pelo EOLab mais de 2 milhões de pessoas sendo administradas, e com certeza nem todas elas estão numa cidade inteligente. Tu pode nos trazer mais alguns exemplos simples, como esse da horta, para mostrar assim, para os nossos participantes, para quem está trabalhando com inovação, que inovação também não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes falta começar e o progresso vem. Claro, obrigado pela pergunta, obrigado também pelo destaque que você deu à horta urbana. Realmente, uma horta urbana é muito mais do que se imagina. Não é simplesmente, vamos plantar alguma coisa para ter uma horta lá. Ela é também um ambiente de relacionamento em que as pessoas vão se descobrir sob um novo olhar. Você vai plantar com seu vizinho a fruta, a hortaliça, a salada que você vai comer junto com ele. Então, percebe que do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista urbano, você acaba resgatando o relacionamento humano do sapiens que você é
com outros sapiens, com seu vizinho e de forma muito próxima da realidade biológica que nós somos, que é uma realidade da biosfera, na realidade, né? Essa digitalização, essa tecnologização, digamos, excessiva da nossa humanidade aconteceu apenas nos últimos, talvez, 20 ou 30 anos. Antes disso, éramos, nos últimos, pelo menos, 200 mil anos, sapiens mais conectados à natureza. Então, alguns exemplos de coisas simples que você pode fazer para começar a semear essa inovação urbana social. Você pode começar a trabalhar logística revés de resíduo, por exemplo. Pode começar a implantar a coleta seletiva de resíduos e nessa coleta seletiva, obviamente, segregar os alimentos que você vai compostar e com uma composteira que você pode colocar no seu ambiente, isso não precisa de 5G, você terá adubo para poder, obviamente, utilizar na sua própria horta urbana. Então, esse é um outro foco clássico do que a gente tem feito em muitos condomínios, implantar uma lógica de olhar para o resíduo como uma oportunidade de reciclar, de fazer girar a economia também, né? A partir do momento que tem reciclar, a gente tem novas oportunidades econômicas. Um outro exemplo que eu gostaria de citar aqui é a utilização de tecnologias financeiras para permitir às pessoas que, infelizmente, foram descartadas do sistema de compra, venda, locação de imóveis, por não ter mais fiadores ou alguma coisa desse tipo, poder ter acesso. Então, a gente tem como criar tecnologias sociais financeiras, por meio, aí, usando até um artefato mais tecnológico, por meio da inteligência artificial, você começa a compreender quais são os padrões de pessoas que, por algum motivo, infelizmente, não conseguem mais cumprir os seus compromissos financeiros e, mesmo assim, resgatá-las numa lógica de compra, venda, locação de apartamentos do ambiente urbano, compreendendo as suas necessidades financeiras de acordo com os padrões de vida delas. Então, tem como fazer isso. A gente tem uma das nossas startups com as quais a gente trabalha que faz isso, é a Alpop, tipicamente. Ou a gente tem uma Goma também, que tem uma tecnologia financeira, uma fintech também, numa mesma lógica, que é uma lógica muito mais social, de permitir às pessoas ter acesso. E um outro exemplo que mostra, portanto, que de forma muito simples, você consegue, sim, ter inovações que melhorem a vida das pessoas. Eu paro aqui, senão eu vou ficar falando durante horas e horas. Muito obrigado, Felipe. Até porque tu vai ter que falar de novo, tá? Temos uma pergunta aqui da Priscila, endereçada para ti. Ela tem curiosidade de saber como é feita a gestão dos projetos do Lelo Lab. Que tipo de ferramenta vocês utilizam e como isso é no dia a dia? Certo. O Lelo Lab é composto por 8 pessoas no total, que são todas muito diferentes as umas das outras. A gente tem um sociólogo, a gente tem um arquiteto, a gente tem uma pessoa especializada em captação de recurso financeiro, a gente tem um designer, a gente tem um designer de serviço. Então, são todas pessoas bem diferentes as umas das outras. Isso é uma primeira coisa bastante importante. O Lelo Lab é pura diversidade. E a diversidade, para nós, é a base essencial da criatividade e da inovação. Se não há diversidade, se não há diálogo e apreço pela diversidade, se não tem diálogo humilde na diversidade, obviamente não haverá criatividade, e não tem criatividade, não haverá inovação nenhuma. Esse é o primeiro elemento. Agora, em termos de ferramenta, porque a questão é mais uma ferramenta. A ferramenta que a gente usa, na realidade, é o Miro. E o Miro, para quem conhece, é uma ferramenta de designer que permite você rapidamente sintetizar com post-its virtuais, com fotos, com diagramas, o que você vai construir. Então, cada vez que a gente tem uma conversa a respeito de algum tipo de novo projeto, alguma nova oportunidade, a gente imediatamente abre esse painel virtual, porque somos todos distantes também, fisicamente, uns dos outros, a gente não se encontra o tempo todo presencialmente, e a gente imediatamente começa a prototipar, por meio do Miro, a nova realidade que a gente está desenhando. Tenta prototipar o mais rapidamente possível, tenta partir para o design de alguma coisa o mais rapidamente possível, e uma vez desenhado no Miro, obviamente, a gente vai capitalizar isso aqui por meio de um conjunto de painéis. Então, a gente tem a nossa ferramenta de gestão do conhecimento é essa mesmo, a gente tem muitos painéis de muitos projetos do Miro e levar isso o mais rapidamente possível para um ambiente urbano real. Uma coisa é desenhar na teoria o que poderia ser, uma outra coisa é co-criar com moradores reais, com síndicos reais, com as pessoas reais do dia a dia, e aí a gente vai descobrir o que funciona, o que não funciona e vai pivotar em cima das ideias. Nesse caso, vocês fazem gestão do conhecimento daí em uma outra ferramenta ou como é que isso é feito? É o próprio Miro, a nossa ferramenta central de trabalho, o Miro, e o resto é Google Forms,
São as ferramentas clássicas que todo mundo usa e conhece, que permite compartilhar documentos, que permite construir alguma apresentação em conjunto. Assim. Perfeito. Colegas participantes, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de comentar ou participar? É só levantar a mão ou escrever pelo chat. Se não tivermos mais, aí a gente vai estar encaminhando então o encerramento da reunião do comitê. Eu tenho uma pergunta ainda para o Igor. Igor, sobre as ferramentas computacionais ainda, né? Como é que você pode nos explicar, do ponto de vista aí da I3S, como é que essas ferramentas ajudam no impulsionamento do desenvolvimento aí de sistemas, né, inteligentes para monitoramento, para aumentar a segurança, aumentar a acessibilidade, enfim, tornar os espaços nas cidades mais humanizados? Como que você vê isso? Como é que é uma ferramenta computacional, algo meio frio por natureza, né? Como é que isso pode, de fato, impactar positivamente a vida e a humanização de numa cidade? Tens, digamos assim, ferramentas que, de fato, você percebe que ajudam nesse sentido? Perfeito. Bom, na verdade, eu não enxergo exatamente a ferramenta, e sim a forma como a gente aplica essa ferramenta, né? Hoje a gente vê várias empresas desenvolvendo tecnologia, utilizando software ou qualquer outra forma de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia, e tendo benefício direto para a população, tá? Então, só comentando rapidamente, tá? Eu comentei do 5G. 5G muitas vezes para todo mundo é algo muito distante, é uma super mega tecnologia que custa super mega caro e vai ser difícil chegar para a gente. Um dos pilares do 5G, por exemplo, no Brasil, e isso é muito interessante comentar, é o agro e levar acessibilidade e conexão à internet e educação via, por exemplo, educação EAD a locais onde hoje a gente não tem. E isso é muito importante, tá? O Brasil, ele teve uma participação muito interessante no desenvolvimento do 5G. É a primeira vez que o Brasil participa ativamente do desenvolvimento de um padrão de comunicação, de uma geração nova de comunicação. E um dos pilares que foi colocado pelo próprio Brasil foi realmente o agro. O Brasil é um país agro. Hoje, no Brasil, Brasil é um país gigante. A gente tem muitas cidades onde nós temos famílias trabalhando na produção, por exemplo, de hortaliças orgânicas. Nós temos pessoas que estão realmente em regiões que não são grandes centros urbanos, e essas regiões também, elas vão, sim, se beneficiar com a tecnologia. Então, hoje, existem vários projetos para você trabalhar com a educação à distância, para você levar a educação de qualidade a regiões onde você não tem simplesmente um acesso fácil para você construir uma boa universidade, por exemplo, ou uma escola com bons professores, porque a maior parte dos professores, por exemplo, estão em grandes centros urbanos. Então, você pode levar essa mesma educação que uma pessoa que estaria dentro de São Paulo tem para regiões muito distantes, onde você tem aquela criança que tem que andar quilômetros para ir para a escola, por exemplo. A gente tem como construir, por exemplo, centros específicos que vão atender aquela comunidade e utilizar a tecnologia para fornecer acesso à informação, que a tecnologia ela causa, ela não é simplesmente só em produzir um produto, em gerar riqueza para grandes cidades ou para pessoas que estão preparadas dentro daquele mercado, que estão usando a tecnologia para desenvolver aquele produto em si, e se também evoluir a sociedade de uma forma geral, né? A educação, para mim, é o principal fator para o desenvolvimento correto ou sustentável, um desenvolvimento posso dizer que vai se perdurar de um país, entende? Então, você precisa ter pessoas que saibam ter discernimento, entendem realmente o que está acontecendo dentro de uma sociedade, consigam ter, por exemplo, empatia pelo próximo, entender quem precisa de ajuda e aplicar tecnologias, ou seja elas de qualquer que forem, para ajudar essas pessoas. Então, a educação é a base disso. E educação é um dos principais pontos que eu acho que a simulação aliada à tecnologia, à alta tecnologia, podem contribuir com a sociedade.
Ok, muito obrigado, Igor. Passo a palavra novamente para o Rovani, ou para Lilian, Marcela. Alex e Lilian, tem uma pergunta da Ramana, se vocês puderem habilitá-la para que ela faça, ela levantou a mão aqui no chat. É isso mesmo, eu queria sinalizar que a gente está tentando promover aqui a Ramana para painelista, e aí por conta do tempo, né, a gente vai pedir para a Ramana fazer a pergunta dela e depois a gente já pode ir se encaminhando para as considerações finais. Ramana, por favor, veja... Ah, ela levantou sem querer, é isso? Ela falou que levantou a mão sem querer, então acho que a gente já pode ir se encaminhando para as considerações finais dos nossos líderes, dos nossos convidados. Queria só reforçar também que a gente já colocou no chat o link da pesquisa de satisfação, então enquanto a gente vai encaminhando aqui para os finais, né, dessa reunião, se a turma puder fazer essa avaliação, ela é rapidinha e anônima. Obrigada. Obrigado. Bom, da minha parte, eu queria agradecer muito ao Igor e ao Felipe pelas contribuições de vocês, pela visão de vocês sobre esse tema. Falar para o Felipe que ele sempre provoca a gente de uma forma muito positiva, né, Felipe? Nas suas ideias sempre disruptivas, né? Obrigado por fazer a gente pensar de uma forma não tradicional, né? Agradeço muito a tua contribuição. Igor, parabéns pela empresa que vocês têm, né? Nós somos parceiros, né? Vocês sabem, a WEG é um grande parceiro aí da I3S. E parabéns por ter contribuído com esse evento nosso. E passo a palavra para o Rovani. Muito obrigado a todos. Eu, novamente, não estou querendo fazer merchan, tá? Mas eu sei a importância da pesquisa de satisfação para nós. Queria fazer uma solicitação para vocês, porque, assim, a gente está fazendo uma nova avaliação dos comitês para esse ano, pela PEN, todos eles. Vocês estão vendo que é um formato diferenciado, esse nosso do Comitê de Gestão de Inovação. Então, as contribuições de vocês, aquele tema de inovação que vocês querem ver, é muito importante para nós. Pode ser, inclusive, o tema da nossa próxima reunião de comitê daqui a 2 meses. Então, por favor, se puderem realmente contribuírem, responderem, trazer, gostaria de ver tal tema, a gente falou de cidades inteligentes, que outros temas de gestão de inovação são importantes para vocês, nos sinalizem que isso vai ajudar justamente a gente direcionar as próximas reuniões do comitê, os próximos palestrantes que a gente vai trazer aqui para vocês. Em nome da ANPEI, gostaria de agradecer o Felipe e o Igor. O tema de vocês foi para lá de relevante. A gente tem toda uma pegada que tem a ver com a conferência da ANPEI desse ano de falar de sustentabilidade, então melhorar efetivamente a sociedade. É um ano emblemático para isso. Estamos falando de ano de eleição, então é um ano que se discute muita coisa, mas vamos ir além, né? Não só discutir, mas fazer. Como o Felipe trouxe, às vezes simplesmente plantar uma semente pode mudar a relação que você tem com o seu colega de trabalho. Então, eu gostaria de agradecer a todos por esses pequenos ensinamentos, mas que dão aqueles insights para a gente levar a gestão de inovação para um outro patamar. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Gente. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana.